Senhores, bom dia a todos. A gente vai fazer então essa instrução novamente para os militares que não puderam participar da primeira vez. Vou deixar o áudio aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ficar bem à vontade, ok? Quantos presentes na sala? 17. Então, senhores, introduzindo o nosso assunto aqui, o que é importante para nós, a gente vai tratar basicamente de PCD e sindicância. São os nossos procedimentos que podem gerar nulidade, né, que pode gerar retrabalho. Então, pode causar um prejuízo tanto para a defesa quanto para a administração. O nosso foco é tratar principalmente desses dois assuntos. Mas qualquer dúvida referente à videocadeia, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, senhores, o PCD e a sindicância. Uma diferença entre os dois, né? O PCD, a gente tem um rito um pouco mais simples. Acho que está dando retorno, não? Um som aqui que E a sindicância é um rito um pouco mais formal, como a gente já sabe, né? Embora a gente pode aplicar ao PCD tudo aquilo que é previsto para a nossa sindicância. A sindicância a gente tem um prazo de 30 dias, o PCD de 15, ambos prorrogáveis por mais 10 dias. Okay? Defesa técnica, senhores, aqui é um ponto bem importante para nós. O que se trata essa defesa técnica? Basicamente, a gente entender que, mesmo em procedimentos simples, às vezes uma transgressão no PCD, mesmo uma transgressão leve, a gente observa já a presença de um advogado constituído como defensor. Então, nesse caso, a gente precisa entender que esse advogado tem algumas prerrogativas, inclusive, né, previstas no Estatuto da OAB. Então, ele tem direito a acessar os autos, né, os direitos do advogado. Ele tem direito também a acessar as repartições públicas onde estão sendo feitas alguma apuração, né, algum ato probatório, por exemplo. E também a gente precisa ficar atento com relação à lei de abuso de autoridade, que vai prever no artigo 32 que negar acesso ao advogado aos autos também vai ser considerado crime. Então, isso é importante para nós. Em detalhe, a se pensar com relação a isso é o seguinte: nós temos atado como um momento de abertura de vista para a defesa, né, incluindo aí o advogado. No entanto, a qualquer momento do processo, não sendo um ato que ainda esteja sendo construído, né, ou sob sigilo, a gente deve conceder acesso a esse advogado, a qualquer tempo do processo. Então, mesmo depois do prazo, a gente pode, sim, permitir acesso ao advogado. É interessante que o faça. Então, a defesa pode, né, senhores, requerer diligências, arrolar testemunhas e apresentar documentos. E aí é importante lembrar que a gente só vai indeferir solicitação ou requerimento da defesa quando a gente tem a condição de fundamentar. Então, em regra, a gente vai anuir, né, aquilo que for solicitado pela defesa, e só excepcionalmente, quando tem condição de fundamentar, quando aquela requisição da defesa é meramente protelatória ou contra o direito. E, em regra, a gente vai, sim, atender a defesa. E o PCD, a gente vai ter a defesa de 5 dias, e lembrando que na SAR a gente tem a possibilidade da defesa prévia. Essa defesa prévia, ela é facultativa, né, 2 dias úteis, que antigamente culminava, inclusive, como interrogatório do sindicato. A gente vai perceber que a gente não faz mais assim. Então, o interrogatório do sindicato, ele vai continuar, ele vai ser feito ao final, né, mas a defesa prévia, ela é facultativa para o acusado, né. Nós, como na condição de carregado, a gente tem que abrir essa defesa prévia para o acusado. Perfeito? Peças mais comuns, então. No nosso PCD, a gente vai ter um procedimento, em princípio, mais simples, né, senhor? Embora a gente perceba que hoje há uma correlação entre os procedimentos, então, às vezes, a gente observa, tanto no RIP, no PCD, e a sindicância sendo operadas de maneira muito semelhante. Então, a gente vai ter o despacho de instauração para o PCD, né, vai ser a peça que os senhores vão receber. Inicialmente, a gente vai ter atado a produção de provas e oitivas, relatório dos senhores e ofício de encaminhamento. Já na SAD, tem algumas peças aqui que é interessante a gente relembrar e até consultar os senhores com relação à lavratura desses termos. Então, por exemplo, ali, a autuação, né, obrigatória na sindicância, o termo de abertura
e o termo de juntada. Vou falar especificamente desses 3 termos que são importantes para a elaboração da nossa SAT. Mas aí temos também ali a portaria, né, que, diferente do PCD que vai vir com despacho, vocês vão receber uma portaria em regra já com alguns anexos, alguma documentação probatória já acompanhando essa instauração. A gente vai ter também as notificações, as oitivas, o interrogatório do acusado, que vai ser previsto, como eu já disse, ao final, e a RETS, o relatório dos senhores também, o ofício, são as peças mais comuns. Aí, senhores, reforçando o que seria... Ô, Giovanni, tem como a gente ter retorno se o pessoal está ouvindo bem? Tá, eu perguntei aqui agora. Tá? Okay. Então, senhores, autuação, termo de abertura e termo de juntada. A autuação, ela confirma que os senhores receberam essa documentação, né? Essa autuação ela vai ser consignada na capa da sindicância dos senhores. Termo de abertura é um termo bem importante também, senhores. Esse a gente já observa a ausência em algumas sindicâncias. Sim. Esse termo de abertura aqui, ele dá conta, senhores, que é a partir daquela folha, a partir desse termo de abertura, os senhores começam a trabalhar no processo. E isso é importante, porque a nossa portaria, ela já vem, às vezes, acompanhada de documentação, às vezes até já de um RIP, de um outro procedimento, e aí, quando os senhores inserem lá esse termo de abertura, eu sei que a partir dali, o encarregado começou a trabalhar. Então, isso para nós é muito importante, marca, né, esse ponto inicial do trabalho dos senhores, da clareza para esse processo. O termo de juntada, de igual forma, senhores, tanto o termo de juntada quanto o termo de abertura são importantes. E a gente observa os dois também em ausência em alguns processos. O termo de juntada, ele deve ser elaborado para quando os senhores forem trazer para o processo algum documento exógeno, um documento mais estranho, um documento probatório. Ou seja, eu não preciso fazer termo de juntada para colocar, por exemplo, o meu relatório, para colocar a RETS do acusado, mas eu preciso colocar, então, esse termo de juntada para documentos, por exemplo, que eu solicito à administração, como o extrato de registro funcional. Então, eu vou constar lá que eu solicitei uma documentação, recebi essa documentação, eu faço esse termo de juntada, que vai dar integridade aos meus autos, porque no termo de juntada eu vou constar lá quantas folhas, né, a origem dessa documentação que eu estou juntando. Perfeito? Então, é importante dar muita clareza, senhores, quando a gente vai fazer análise desse processo, a gente tem essas 3 peças aqui. Então, para nós aqui é fundamental. É possível, inclusive, termos de juntada a ser feito no PCD, viu, senhores? Eu acho que dá uma organização ao processo, não é exigido no PCD, mas também, quem fizer, eu não vejo nenhum óbice. Eu acho que dá uma certa clareza de organização, ok? Aqui, senhores, a gente tem um modelo da nossa TAB para o PCD e o modelo da defesa prévia da nossa SAD. Senhores, concito que observem e utilizem esses modelos propostos pelo MAPA. Inclusive, já há atualização com relação ao layout desse documento, em razão da nossa nova identidade visual. Então, a polícia mudou a logo, mudou essa estrutura, então, a gente precisa atualizar isso, né? Mas o principal para nós aqui também, senhores, é com relação a pequenas diferenças. Então, quando, às vezes, o encarregado utiliza uma peça diversa da que deveria, a gente acaba observando lá uma palavra que não devia constar, que não fica fazendo sentido naquele procedimento. Então, é interessante a gente utilizar um modelo específico para cada peça. Perfeito? Defensor ad hoc. Então, o PCD, se o acusado não apresentar a defesa no prazo de 5 dias. Como que a gente vai fazer isso na prática, senhores? Transcorridos 5 dias, o acusado não apresentou sua defesa, é importante que a gente permita, né, que esses 5 dias eles se esgotem. Depois disso, a gente vai fazer o termo de recusa e revelia, né, e esse termo vai ser o que vai me dizer, né, que esse acusado ele realmente não patrocinar sua própria defesa, perfeito? Depois disso, eu vou fazer a nomeação do defensor ad hoc, e aí depois eu vou fazer um novo termo de abertura de vista para esse defensor, ok? Então, é assim que se deve fazer essa nomeação do defensor ad hoc. Aí, preciso só lembrar, né, que no caso da sindicância, na defesa prévia, como ela é facultativa, eu não preciso fazer essa nomeação ad hoc. Então, caso não seja apresentada,
não tem essa necessidade, ok? Aqui o nosso termo de recusa e revelia, então já tem esse modelo lá também no mapa, que vocês podem utilizar. O ato de nomeação do defensor. E aqui, senhores, a gente vai falar sobre oitiva. Então, vejam bem, procedimento administrativo na PM. Basicamente, a gente vai ter como prova, né, oitiva de testemunho. Então, regra que a gente observa é que, com relação ao acervo probatório do procedimento, né? Então, geralmente consta a documentação inicial, que deu causa e razão naquela instauração, e depois a gente vai observar, basicamente, o acréscimo, né, de atos probatórios ligados ao oitiva, né? Audição de testemunhas, de acusado, de reclamante. Então, senhores, como é o ato probatório mais utilizado, a gente precisa fazer esse ato da melhor maneira possível, né? E não é tão complicado assim, a gente vai falar aqui da maneira mais simples possível aqui como fazer essa oitiva. A gente tem observado muitos erros, principalmente em relação a esse ato. Então, a gente vai falar aqui em relação à ordem, né? Primeiro eu vou ouvir reclamante e vítima, depois as testemunhas do processo, depois a defesa, e depois eu faço o interrogatório do acusado. Isso por força do memorando 10.671. Audição, como fica essa estrutura da audição? Então, basicamente, eu tenho primeiro a qualificação, naquele momento onde eu vou consignar os dados pessoais dessa pessoa que eu estou ouvindo. Depois, essa pessoa fala livremente sobre o que sabe em relação aos fatos que estão constantes naquela portaria. E aí, depois, eu faço a pergunta e dou palavra para que a defesa também faça. Aí, senhores, um ponto importante, declaração. Esse termo de declaração, ele deve ser utilizado quando eu vou fazer a audição da vítima ou de um reclamante, ou de um ofendido, né? Então, nesses casos aqui, senhores, eu tenho que utilizar o termo correto. Por quê? Há uma diferença, inclusive com pertinência jurídica, entre a audição de vítima e de uma testemunha, ou de uma acusada. Então, há uma diferença importante, sobretudo em que ponto? Essa vítima reclamante, ela não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Então, é uma testemunha, não, na verdade, é um declarante, um informante, então não é uma testemunha. Então, ela não presta esse compromisso. Então, se os senhores, quando forem fazer a audição, se fazem no termo de depoimento, acaba ficando sem sentido, porque nesse termo de depoimento vai estar lá, aos costumes disse, ou compromisso prestado na forma da lei. E isso não serve para a vítima, porque a vítima ela não presta compromisso legal, então utilizem o termo adequado, que vai ser disponibilizado pelo JB. Okay? Termos de depoimento. Aqui sim, aqui a gente precisa de ter consignados, que tem muita relevância, inclusive condição para a gente retornar os autos, caso não haja essa condição inscrita na sua oitiva. Então, compromisso legal de dizer a verdade, tem que estar lá. Compromisso que presta na forma da lei. Aos costumes de ser parente, amigo, inimigo, amigo íntimo, né? Então, eu preciso saber disso e, às vezes, a gente retornar os autos. Somente por causa desse detalhe, senhores, é um trabalho muito grande, porque, vamos analisar, senhores, quando eu retorno para fazer uma audição, os senhores, além de fazer a audição, terão que abrir nova vista para a defesa. Então, a gente começa o trabalho todo do zero. A gente começa o procedimento quase do zero. Então, é um ponto simples. Então, consigo, os senhores, essa atenção com relação à utilização do termo adequado, no caso da oitiva de testemunha. No caso do interrogatório do acusado, também vai ter um modelo próprio, da mesma forma que a vítima, o interrogado, o acusado, ele não presta o compromisso legal de dizer a verdade, embora tanto a vítima quanto o acusado, eles têm responsabilidade sobre aquilo que dizem. Devem ser lembrados disso, no entanto, eles não prestam, ele não vai ser consignado na sua oitiva esse compromisso legal de dizer a verdade. Perfeito? Outro detalhe sobre o acusado é com relação ao direito ao silêncio, senhores. Então, a gente tem norma hoje que trata disso, né? Então, duas atualizações sobre o interrogatório. Primeiro, que ele é feito ao final, e depois,
o direito ao silêncio. Então, a gente nem vai pensar muito, senhores, com relação ao direito parcial total. Em regra, se o acusado ele se manifestou por manter silêncio, a gente encerra o oitivo, ok? Encerra o interrogatório. Até para a gente evitar alguma responsabilização com relação à lei de abuso de autoridade. Então, modificação, senhores, importante. Aqui a gente tem uma falha no nosso mapa em relação ao nosso modelo disponível. Então, a gente precisa consignar a data e a hora dessa notificação. As testemunhas, eu preciso notificar a defesa com 24 horas, e o interrogatório, eu preciso notificar o acusado com 48 horas de antecedência. E o nosso modelo, senhores, ele não tem esse campo específico para a gente consignar a hora da notificação. Aí, então, é preciso que a gente utilize, talvez, altere o modelo ou faça de próprio punho. Mas o importante é que eu preciso dessa hora. É outro motivo também que pode levar a gente a retornar os autos para o encarregado. Porque eu preciso realmente ter certeza, né? Embora exista a possibilidade de a gente considerar que a presença do acusado ou a presença do defensor vai suprir essa lacuna, esse vício, mas eu prefiro partir do princípio que não. Por quê, senhores? Porque esse tempo aqui também é um tempo hábil para que a defesa se prepare para aquele ato. Então, é preciso, sim, mesmo que a defesa compareça, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, para que a gente não cerceie a defesa, que isso não seja alegado em nenhum momento, ok? Então, a notificação de EPA, eu preciso imprimir o relatório, né? Porque o ciente desse avisado, ele vai estar nesse relatório de acesso. Aí eu preciso juntar isso aos autos. Perfeito? Ainda sobre notificação. Notificação de testemunha civil. Nós não temos um modelo próprio para essa notificação, mas o que é importante entender? Vamos lá, senhores. A testemunha comparecendo, eu nem preciso juntar aos autos a notificação da testemunha, ou seja, aquele militar que eu vou ouvir. Eu posso simplesmente mandar um WhatsApp, ele comparecendo na data e hora correta. É claro que se eu formalizar é mais interessante para mim, principalmente quando a testemunha é militar. Mas se for civil, não tem tanta pertinência jurídica. Então, se você conseguiu fazer a testemunha saber da data e hora e ela compareceu, tá ok. É importante a gente lembrar da notificação para a defesa, para o acusado, né? Porque isso é mais importante. No entanto, no caso da testemunha ela se furtar de comparecer, aí sim, é interessante que eu tenha essa notificação feita, talvez 2 ou 3 vezes, e eu pego essa notificação, aí eu posso utilizar um modelo semelhante do mapa para notificações de testemunha, e aí sim, nesse caso, eu preciso, porque, senhores, é muito importante que eu tenha nos autos essa condição bem esclarecida. Ou seja, a testemunha, ela não quer ser ouvida, mas eu notifiquei ela 3 vezes. Então, aí sim eu preciso juntar essa notificação. Aí sim é importante eu ter essa notificação juntada aos autos. Perfeito? Aí o modelo de notificação do acusado, né, para audição de testemunha, a gente pode adaptar, por exemplo, que eu vejo os militares fazendo isso, faz a adaptação para notificar também a própria testemunha que vai ser ouvida, sem problema. Tarde final, última peça antes do relatório, e deve ser assim, viu, senhores? Então, eu não posso ter, depois do TAV, né, depois da defesa, nenhuma peça juntada. Então, depois que eu abrir vista, vejam bem, senhores, o que quer dizer abrir vista? Quer dizer, sobretudo nessa tarde final, quer dizer que eu estou apresentando ao acusado tudo aquilo que pesa em seu desfavor. Tudo que existe de prova contra ele. Então, ele precisa ter ciência de todas essas provas para que ele possa construir a sua defesa da maneira mais eficiente possível. Esse é o princípio da ampla defesa contraditória operada. Então, depois da tarde final, eu não vou juntar nenhuma documentação. Se eu fizer, vou ter que abrir novo TAV para essa defesa, beleza? Outra coisa, essa TAV, ela deve delimitar a acusação final. E aqui, tem outro ponto importante, que é a possibilidade do encarregado, o mapa prevê isso, os senhores têm autonomia, liberalidade de alterar a tipificação nessa TAV. Em 2 circunstâncias.
Quando, por exemplo, durante o procedimento, os senhores observarem uma transgressão que a gente não conseguiu na portaria, ou mesmo quando os senhores observarem que o tipo transgressional, né, não está tão adequado ao que consta na portaria. Os senhores podem fazer alteração, identificando, por exemplo, um outro tipo transgressional. Aí os senhores podem mudar o artigo, podem mudar a tipicidade e apresentar essa TAV para o acusado. E é importante que os senhores façam, porque isso nos ajuda bastante. No caso de dúvida, nessa alteração da tipificação, podem fazer contato conosco, sem problema, ok? Defesa deve ser sobre os fatos e não sobre a capitulação, né? Mas, no entanto, é importante que a gente apresente na TAV final quais artigos, né, senhores? Porque há uma diferença, sobretudo, aquele que está fazendo a defesa de uma transgressão grave e de uma transgressão leve. Então, existe uma certa pertinência da gente trazer essa tipicidade mais clara e quanto antes para a defesa, ok? Mas isso não vincula a administração, então os senhores podem alterar, que a nossa solução não fica vinculada a essa alteração dos senhores também. Sobrestamento e prorrogação. Aqui, 2 pontos importantes. Primeiro, a diferenciar um do outro, né? A prorrogação é mera dilação de prazo, os senhores continuam trabalhando. Já o sobrestamento, não. O sobrestamento, os senhores precisam entender que os senhores estão solicitando a suspensão do processo. Ou seja, nesse período, os senhores não vão fazer nenhum trabalho. Perceberam a diferença aqui? Isso é importante, meus senhores. Por quê? Às vezes acontece que ele está pedindo sobrestamento e continuar trabalhando, produzindo prova, e depois vai inserir, juntar isso aos autos, né? E pela data, a gente vai ver que ele fez isso durante o sobrestamento. O sobrestamento, senhores, está relacionado à impossibilidade ou indisponibilidade da defesa. E como a gente está falando só de procedimentos aqui, que exigem, né, procedimento acusatório que exige o contraditório à ampla defesa, então, nesse caso aqui, eu preciso entender que eu não posso trabalhar se a defesa está indisponível. Perfeito? Outro detalhe sobre isso é o seguinte: eu preciso juntar os autos, tanto a minha solicitação de prorrogação e sobrestamento, quanto a comunicação do dessobrestamento. E também eu preciso juntar o deferimento da autoridade. Mas é outro ponto também que a gente observa essa falha também nos procedimentos aqui. Então, às vezes, o militar junta somente a sua solicitação de sobrestamento e junta também a sua solicitação, o seu comunicado de dessobrestamento, mas ele esquece lá de juntar, por exemplo, o deferimento da autoridade. E aí a gente acaba tendo que voltar também, retornar os autos para o encarregado, para ele sanar esse vício. Okay? Aí na defesa final, então, a SAD e a PCD vão ter os mesmos prazos, aqui no caso, para ambos, né, caso o acusado ele não apresente a sua defesa, vai ser necessário a nomeação de um defensor ad hoc, dentro do rito que eu já falei aqui. Se a gente tiver uma sindicância mais de uma acusada também, a gente precisa lembrar que o prazo é de 10 dias. E outro detalhe também com sindicância com mais de uma acusada, senhores, é que eu vou ter que notificar para todos os atos, todos os acusados, e um acusado ele não assiste ao interrogatório do outro, somente mediante defensor também. Então, são alguns detalhes aí com relação à sindicância, que é um pouco mais complexo, né? E aí tem a possibilidade também da dispensa da defesa final. Em quais casos, senhores? Tanto no PCD quanto na SAD, os senhores receberam o procedimento, começaram o trabalho apuratório, verificou-se causa de justificação ou absolução, os senhores podem fazer o relatório, por força do artigo 37 do mapa, em relação ao PCD, e 302 em relação ao mapa. Os senhores podem fazer, então, esse relatório, sugerindo o arquivamento sem a abertura dessa TAV final, ok? Então, existe essa possibilidade também. Com relação ao relatório, deve ser claro e fundamentado, né? É o resumo de tudo aquilo que os senhores apuraram, né? E também é preciso constar as diligências, sobretudo aquelas que forem indeferidas. Então, as diligências que a defesa solicitou, que os senhores não acataram, os senhores precisam colocar lá no relatório esse indeferimento e a fundamentação do porquê. E também outra proibição expressa no nosso mapa. Eu não posso copiar e colar a opção, por exemplo, de uma testemunha.
Isso é um ponto que eu nunca observei aqui, nunca teve esse tipo de erro aqui. E aí também outro detalhe que eu preciso contra-razoar tudo aquilo que for alegado pela defesa. Então, é interessante, senhores, tudo que a defesa alegar, os senhores tragam uma contra-razão. Alguns encarregados até elaboram um quadro, né, comparativo, de um lado que a defesa alega e do outro lado aquilo que o próprio encarregado considera, se aquele argumento assiste ou não à defesa. Então, também é interessante. Outro detalhe, senhores, é com relação ao enquadramento, né? Os senhores vão sugerir enquadramento ou arquivamento. No caso do arquivamento, é muito importante a definição de uma causa de justificação ou absolução. Senhores, apenas uma causa. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando chega para a gente analisar o procedimento com várias causas de justificação, por exemplo, a gente vai entender que os senhores ou não entenderam direito a matéria ou não entenderam as causas de justificação. Então, senhor, a gente precisa, às vezes é possível eu ter mais de uma causa de justificação, mas é preciso definir uma, ok? Isso dá uma impressão que os senhores realmente entenderam o procedimento, que realmente trabalharam, inclusive, os conceitos de justificação. A justificação está prevista no nosso Código de Ética, no artigo 19, e o mapa vai prever justificação e absolução. O Código de Ética não tem previsão de absolução. E aqui falando brevemente sobre essas causas. Senhores, então eu posso ter como causa de justificação força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. E na maioria dos nossos procedimentos é o que a gente vai ter como causa de justificação, caso fortuito ou força maior, ou seja, é o imprevisto, né, relacionado à natureza, por exemplo, um evento da natureza, ou, por exemplo, um evento de causa humana, né, mas sempre uma circunstância superveniente que o militar, aquele acusado, não tinha condição de prever. Então, isso aqui é o que a gente vai observar de mais comum. Então, eu preciso entender. Se a gente colar no comecinho do mapa, ele vai explicar o que é força maior, o que é caso fortuito. Não tem muita dificuldade. Evitar mal maior dano ao serviço e ter cometido a transgressão nas seguintes situações: na prática de ação meritória, estado de necessidade, legítima defesa, em obediência à ordem superior, no estrito cumprimento do dever legal, sua atuação. Então, a gente observa aqui, senhores, algumas excludentes de licitude e algumas excludentes de culpabilidade. A gente vai ver isso repetir também nas causas de absolução. Então, excludente de ilicitude vai ser estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, e excludente de culpabilidade vai ser coação irresistível e ordem hierárquica superior. Tá? E causas de absolução. Aqui sim, senhores, aqui a gente tem muito mais condição de fazer esse arquivamento, né? Causas de absoluções a gente observa com mais frequência nos nossos procedimentos, né? Nos casos concretos. Então, tem, por exemplo, a estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. A gente está falando aqui de negativa de materialidade, ou seja, aquele fato não existiu. Também negativa de autoridade, não constituir o fato de transgressão disciplinar. Na verdade, não constituir o fato de transgressão disciplinar é uma atipicidade, né, senhores? Então, outro detalhe, não existe prova de ter o acusado concorrido para a transgressão. Então, está provado que o acusado não concorreu. Nos dois casos aqui, eu estou falando de negativa de autoria. Estou dizendo que não foi aquele militar, não foi ele que concorreu para aquela transgressão. Existem circunstâncias que excluam a ilicitude do fato ou a culpabilidade. Aqui, o mapa, ele repete, né, porque a gente já viu que isso também são causas de justificação, conforme o artigo 6º, conforme eu mencionei, né, porque excludente de ilicitude, como eu disse, estado de necessidade, legítima defesa e culpabilidade está relacionado à coação ou ordem superior. Não existe prova suficiente para enquadramento. Aqui eu chamo a atenção, senhores, com um detalhe, porque quando a gente diz que não há provas, né, suficientes para enquadrar, eu preciso ter um procedimento onde o encarregado trabalhou minimamente, ouviu as testemunhas possíveis, né, buscou as documentações probatórias existentes. Porque senão fica muito estranho eu sugerir, por falta de prova, o arquivamento, sem ter trabalhado efetivamente no processo. É só isso que eu relembro os senhores aqui nesse ponto. E aí, estar extinta a punibilidade, né,
Hoje a gente trabalha com uma resolutividade muito boa. Nosso procedimento ele vai prescrever, né, em 2 anos das transgressões não remissionárias. Então, é um prazo, a gente tem trabalhado, na verdade, com metade disso, né? A gente tem conseguido finalizar nosso processo com menos de 1 ano. Isso é o nosso ideal, é o lançamento, né? Então, dificilmente vai haver essa extinção de punibilidade ou a prescrição na mão do encarregado desse procedimento, né? Dificilmente. E aí, como eu disse, deve-se indicar apenas uma causa de justificação ou de absolvição. Montagem dos processos. Outro ponto também importante. Embora possa parecer trivial, mas a montagem do processo, ela gera uma integridade do procedimento, gera uma clareza e também gera algumas questões jurídicas para a defesa. Então, a simples numeração da folha gera integridade para os autos, né? Então, isso é importante da gente observar. Alguns pontos aqui: uso de capa e pasta padronizada, manter a ordem cronológica das peças, ou seja, eu vou juntando no procedimento as peças na ordem em que elas foram produzidas, ok? Evitar documentos desnecessários ou repetidos. Senhores, aqui eu peço atenção porque, às vezes, o procedimento ele já vem acompanhado de um RIB, por exemplo, e, às vezes, a documentação já está nos autos, mas o militar acaba juntando de novo, né? E aí acaba tornando o procedimento mais prolixo do que o necessário. Indicar folhas em brancos para controle sequencial. A capa, senhores, inclusive, algumas unidades hoje, elas estão adotando a elaboração de capa também para o PCD. Não tenho nada contra, eu acho que gera uma organização, gera até um certo zelo, né? Preserva também o procedimento, que você vai colocar um papel, na verdade, um plástico, né? Ali junto à capa, então preserva bem o procedimento. Essa capa pode ser elaborada semelhante ao que é autuação. Os senhores não vão chamar isso de autuação, obviamente, porque isso aí é reservado à sindicância, mas no PCD eu posso fazer, sim, essa capa. Não vejo nenhum problema quem quiser fazer. Okay? A folha 2, em regra, ela vai ser, a capa, né, a autuação, ela vai ser a folha 1, né? A folha 2 vai ser a portaria e o despacho, ou seja, aquilo que instaurou, que inaugurou aquele procedimento acusatório. E a numeração, então, ela vai ser crescente, e observando isso, a parte superior direita, né? E também frente e verso. Quando eu tiver o verso da folha sem nenhuma informação, eu vou consignar lá, vou fazer um carimbo lá de em branco. Isso também é importante. A numeração da folha, senhores, é importante porque a defesa, às vezes, vai fazer uma citação de alguma página, e também a gente sabe que isso controla as peças do auto, né, dos autos ali. Encerramento, últimas peças. TAB, relatório final, conferir numeração das páginas, não inserir novos documentos, como eu já falei, né, após a TAB final. Erros mais comuns: deixar de consignar aos costumes e compromisso legal as oitivas de testemunhas. Senhores, reforçando, somente de testemunhas. A vítima, o reclamante ou o acusado, eles não prestam compromisso legal de dizer a verdade, somente testemunhas. Somente em termos de depoimento, eu vou constar lá se a pessoa ouvida, essa testemunha, se ela tem alguma suspeição, né, amizade íntima, parentesco, ou também o fato dela prestar ali, dela ter consciência, né, desse compromisso legal de dizer a verdade, em razão das responsabilidades. Confundir termo de depoimento e declaração interrogatório, como eu disse, também é um erro bem comum, né? Não consignar data, hora na notificação. Aqui, sobretudo, a hora. A hora costuma faltar bastante nas notificações da defesa. Como eu disse, o prazo ele é contado em hora, então eu preciso saber que hora que esse militar foi notificado. A notificação do EPA vai estar lá no acesso desse militar, e a partir desse acesso do militar, eu começo a contar essas horas, né? Como eu disse lá, tradução do testemunho 24 horas, o interrogatório do acusado 48 horas. Relatório sem análise dos argumentos da defesa. Também, às vezes, a gente observa isso. Relatório sem indicar causa específica de arquivamento. Como eu disse, às vezes chega de maneira genérica para a gente, né? Várias causas de justificação, por exemplo. Numeração de folhas incorretas e falta de assinaturas.
Também, senhores, eu peço uma certa atenção aqui. Às vezes a gente precisa retornar os autos para buscar a assinatura de uma pessoa, às vezes esse militar que deixou de assinar já não está nem mais na unidade, e aí gera um retrabalho para a gente buscar essa assinatura. Okay? Confundir prorrogação com sobrestamento e praticar atos durante o sobrestamento. Também é um erro bem comum aqui, não juntar o dessobrestamento, não juntar deferimento do sobrestamento, como eu disse, né? Assim que os senhores solicitarem sobrestamento, o comandante vai deferir, né? Às vezes ele defere só para nós, mas em regra ele defere para o militar também tendo acesso. Se não deferir para os senhores, solicitem para a gente para juntar os autos. Ok? Inserir documento após a última etapa. Também é um erro que às vezes acontece, né? Mas a gente deve evitar, porque aqui gera um cerceamento para a defesa. Então, boas práticas, buscar atualização constante. Senhores, quando pegarem o procedimento, duas coisas que eu recomendo. Primeiro, se eu peguei um PCD, eu vou lá no mapa e começo detidamente a ver aqui, é breve, né? Não é muito que o mapa vai falar, por exemplo, só de PCD. Eu vou lá no mapa e olho passo a passo como eu elaboro o PCD. Outro ponto, peçam auxílio de um militar, às vezes, mais experiente. Um militar que, às vezes, aqui a gente não está tendo tanto procedimento, então, às vezes, o militar pode ficar muito tempo sem pegar determinado procedimento ou ainda não ter pego nenhum procedimento aqui na nossa unidade. Quando pegar pela primeira vez, não tem experiência naquele tipo de procedimento, busquem auxílio, tanto do NJD ou de um colega aí de trabalho próximo ao senhor, porque isso é importante para a gente não ter esse retrabalho, não ter que reportar erros mais grosseiros, ok? Outra boa prática também é adotar os modelos oficiais, como eu disse, né? Isso é bem importante. Zelar pela qualidade formal e material do seu procedimento, fundamentar de forma objetiva e técnica, assegurar o pleno exercício da defesa. Então, senhores, se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Pergunta? Pois podem ficar bem à vontade aí para perguntar, tanto escrevendo no chat aí, ou podem ligar o microfone também, sem problema. Não? Senhores, não havendo perguntas, então, agradeço a presença de todos, né? Obrigado e bom dia.